Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos em seu nome nesta noite ou nesta tarde. É o hábito, está vendo aí? E nós agradecemos a Deus, irmãos, por chegarmos aqui. Como vocês sabem, até o último decreto do governo do estado, aumentou mais 1 hora agora, nos finais de semana, não é? Até às 18 horas. E aí, na próxima semana, o culto será, provavelmente, eu ainda vou sentar com os oficiais e depois passar para os santos, às 16 horas, não é? Às 16 até às 18. Então, a gente vai ganhar aí mais 30 minutos para organizar a nossa vida, para chegarmos na presença do Senhor. Mas eu acredito que essa semana eu já estarei passando para os santos e se retornaremos na próxima semana também com a nossa escola bíblica dominical. Então já vou logo adiantando os irmãos. Essa semana terei uma breve reunião com os oficiais para que a gente possa ter um parecer, em nome de Jesus. No mais, é um privilégio podermos chegar aqui para adorarmos ao Senhor nosso Deus, a sua presença, e o melhor de tudo é sabermos que Cristo está aqui em nosso meio. Estamos com saúde, estamos desfrutando dos seus benefícios dia após dia, dos seus livramentos. Então nada melhor do que nesta tarde nos reunirmos em família congregacional para declararmos louvor ao nosso Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele, por intermédio do seu Santo Espírito, possa nos conduzir em triunfo nesta tarde. Bondoso e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Senhor. Te rendemos graças, ó Deus, por chegarmos até este recinto nesta tarde. Queremos Te enaltecer, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Senhor, Tu és bom, Senhor. A nossa alma Te louva, a nossa alma se contenta na Tua presença. Como diz o salmista, por toda a minha vida louvarei ao Senhor. Pois nós não podemos confiar nos príncipes nem nos homens para salvar. Seus projetos, eles se findam assim que o homem padece, que o homem morre. Mas o Senhor não, o Senhor é eterno, o Senhor subsiste eternamente. Ninguém, Senhor, nunca houve, nunca haverá alguém neste universo, neste mundo, quer nos céus ou na terra, que te ordene alguma coisa. Tu faz tudo, ó Senhor, segundo o beneplácito de Tua vontade, segundo o conselho da Tua vontade. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus eterno, Tu és o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas que existem pertencem única e exclusivamente ao Senhor. Portanto, Senhor, nós Te rendemos graças pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz. O Senhor é o nosso Deus e não há outro, Senhor. Não há outro que se compare ao Senhor. Tu és o único Deus. Nós louvamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Ó Senhor, que não passe de nós a Tua visitação nesta tarde. Que o Senhor, ó Deus, mediante o Teu Santo Espírito, possa, ó Deus, trazer consolo aos nossos corações. Que por intermédio da Tua santa palavra, o Senhor venha nos exortar, o Senhor venha nos repreender, como também o Senhor venha nos consolar e nos edificar, Senhor. Pois somos sedentos da Tua voz, somos carentes do Teu Evangelho, precisamos dia após dia sermos moldados pelo Teu Evangelho, Senhor. Portanto, Deus, nos ajuda, que esta tarde seja uma tarde de bênção, uma tarde de visitação do Senhor aos nossos corações, removendo todo anseio antropocêntrico e nos conduzindo ao centro da Tua vontade, a total e inteira dependência do Senhor e no Senhor. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por chegarmos aqui nesta tarde, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, os visíveis e invisíveis, aqueles
aqueles que estão patíveis aos nossos olhos e aqueles que não vemos. Senhor, que o Senhor em tudo seja glorificado nesta tarde, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que absolutamente nada venha roubar de nós este encontro nesta tarde, mas que a nossa mente seja cativa ao Senhor e que os nossos olhos estejam fitados inteiramente na tua glória. Que este culto nesta tarde, Senhor, reflita o teu caráter trinitário, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ser com nossas vidas, ó Pai, nós te rendemos graças pelos méritos de Cristo, o Cordeiro Santo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, ó Deus, ser com nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus e depois nós iremos cantar os salmos e hinos de número 247. Eu gostaria de convidar os santos para abrirem a palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 6, do verso de número 1 ao verso de número 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar os salmos e hinos 247. Salmos e hinos 247. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os tremidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores
Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez que nós invocamos o nome do Senhor, rendemos graças ao triuno Deus, nós iremos fazer uma oração de contrição, confessando ao Senhor então os nossos pecados. E desta feita eu gostaria de convidar o presbítero Willy Chandler, que está nos visitando na tarde de hoje. Ele vai estar orando ao Senhor esta oração de contrição. Os irmãos, graças e paz. Oremos. Santo, eterno e bendito Deus, graças nós te damos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias têm se renovado sobre nossas vidas. Nós, a tua igreja, te adoramos, porque de eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, é bem certo que nós não podemos nos achegar para te cultuar com pecados não confessados, com iniquidades praticadas que ainda não colocamos diante de ti, confessamos e pedimos o teu perdão. Nesse momento, ó Pai, nós, conhecedores da tua lei, da tua palavra, sabemos que nós pecamos contra o Senhor, mas nós rogamos as tuas misericórdias sobre nossas vidas. Nós rogamos que o Senhor possa estar se lembrando do sacrifício do teu Filho ali na cruz, porque é de lá que vem o perdão dos nossos pecados, é de lá que vem a salvação. A tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Ó Pai, perdoa-nos todas as vezes que quebramos um só mandamento teu. Ó Pai, perdoa-nos pela nossa negligência, pela dureza do nosso coração, as vezes que levantamos as nossas vozes murmurando contra o Senhor, não reconhecendo a tua graça, a tua bondade em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, e seremos perdoados. Purifica-nos, Senhor, e seremos puros como a neve. Também, ó Pai, reconhecemos e pedimos que não apenas nos perdoe, mas que o Senhor possa estar nos fortalecendo no caminho da piedade, da santidade, da justiça. Faz, ó Pai, que os nossos passos, os nossos pés caminhem em conformidade com a tua lei, que nós amemos a justiça, que nós amemos a tua palavra, andar em retidão, que nós amemos a tua lei, como diz o próprio salmista, ele guardou a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Que nós possamos estar guardando a tua palavra em nossos corações para não andarmos em caminhos de pecado, mas andarmos em um caminho que o seu nome seja glorificado e exaltado. Nós oramos, Senhor, e te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, por seu perdão, irmãos. O seu perdão é tudo que precisamos para caminharmos no Evangelho. Queridos, nós vamos, neste momento, uma vez perdoados os nossos pecados, tendo a consciência disso, nós vamos cantar ao Senhor que a nossa mente seja pura, sim, mas pura. E quem vai fazer e ministrar este louvor é a nossa irmã Marília Santiago. Que o Senhor possa atuar, purificando dia após dia a nossa mente. Saúde a igreja com a paz do Senhor.
É o cântico de número 355. Louvemos. Pura, sim, mais pura, quero a mente ter. Gozo, sim, mais gozo, posso eu conhecer. Ouve, ó Mestre amado, minha petição. E o sincero anseio de meu coração. Calma, sim, mais calma, quero ter, Senhor. Firme, sim, mais firme no teu santo amor, sempre alegre e cheio, tenha o coração do louvor de Cristo, sua mansidão. Alto, sim, mais alto que as estrelas voam. Perto, sim, mais perto de Jesus estou. Cristo é meu modelo, sempre o seguirei. Tudo quanto anseio, nele encontrarei. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Tudo quanto anseio, nele encontrarei. Como diz os Salmos de número 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Cristo é suficiente. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso diácono Eliezer, vai ministrar uma palavra de oração pelos enfermos, em especial apresentar a nossa irmã Isabelle. Nossa irmã Isabelle, ela está na UTI com muita dificuldade de respirar. Para quem não sabe, a irmã Isabelle está passando por um processo, Foi diagnosticada com um tumor, com um câncer, e já está fazendo esse processo de químio. Porém, ontem ela foi encaminhada para a UTI com dificuldade de respiração. Então, possamos estar intercedendo pela vida da nossa irmã. O Senhor possa então socorrer. Saúde a igreja com a graça e a paz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Peço que todos os irmãos invoquem seus pensamentos aos céus em oração. Santo e eterno Deus, Pai de misericórdia, louvado e agradecido seja o teu santo e maravilhoso nome. Te louvamos, te bendizemos, porque tu és grande, tu és o Senhor de nossas vidas e sem ti nada podemos fazer, Senhor. Estamos aqui na tarde deste dia, Senhor, pedindo encarecidamente sobre aquelas pessoas que estão enfermas, meu Deus. Tu conheces a situação de cada um. Nas tuas mãos está todo o poder. Basta uma palavra tua, Senhor, para que eles fiquem de pé. Mas também, Senhor, nós também reconhecemos a tua vontade soberana sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Mas nós não sabemos qual é. Então nós te pedimos encarecidamente que o Senhor estenda suas poderosas mãos sobre a vida deles, restaurando a sua saúde, dando-lhe
conforto, paz, tranquilidade nessas horas difíceis, Senhor. Também, Senhor, eu te peço que o Senhor ministre no coração dos familiares que estão aflitos, que estão temerosos, que estão sofrendo com essa situação. Porque bem sabemos que não é fácil, meu Deus, ter um ente querido numa situação difícil de saúde. Mas Tu és Deus, sobre todas as coisas Tu és Deus, e tudo está no Teu controle, meu Pai. Nós sabemos que tudo está nas Tuas mãos. Vai lá agora, Senhor. Visita Isabelle, aquela jovem que está acometida dessa doença tão grave. Mas que for da Tua vontade, Senhor, Tu vai restaurar a saúde dela. Porque bem nós sabemos, Senhor, que o mais importante Tu já fizesse. Tu já resgataste a alma dela, Senhor. Já saraste a maior ferida que existe, que é a do pecado, meu Deus. O pecado que leva o homem para o inferno. Mas o Senhor já chamou ela à saúde espiritual. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Assim, Senhor, eu te oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de passar a oportunidade agora para o grupo de louvor, para que possamos ministrar os cânticos congregacionais e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Vamos adorar o Senhor e exaltar a beleza da sua santidade. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E eu queria deixar um versículo para a nossa meditação. No livro de Isaías, irmãos, o capítulo 40, diz assim: Eis que as nações são, versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Estamos enfrentando lutas. Algo que eu vou dizer a vocês, eu cheguei nessa tarde aqui louvando ao Senhor por poder estar na casa do Senhor. E louvando a Deus pelo poder de poder me levantar pela manhã e saber que estamos hoje tendo o privilégio de, como igreja, estarmos unidos e reunidos neste lugar, exaltando ao Deus que vê todas as necessidades de todas as nações. E como Isaías declara aqui, diante do Senhor, as nações são como baldes, são como gota em um balde. O nosso Deus é grande, irmãos. E Ele tem poder de levantar Isabelle. Ele tem poder de levantar até mesmo aquele que o médico diz não tem mais jeito. Ele tem poder de levantar, irmãos. Nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo de quando Isaías declarou todas essas palavras. Ele é o mesmo de quando o Senhor colocou as palavras na boca, porque a palavra do Senhor diz que toda a Escritura é inspirada. Aleluias. Por isso, como igreja, irmãos, não cesse de orar, não cesse de clamar, não deixe que a nossa fé venha esmurecer. O nosso Deus continua sendo o mesmo e tem todo o poder em suas mãos. Quem não se prostrará diante do Senhor?
Quem não declarará que todo o poder é dele, e todo o governo é dele, e toda a glória é para ele? Aleluias! Quem não irá declarar que o Senhor é o Senhor dos senhores? Que nessa tarde, irmãos, com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, com toda a saúde que Deus tem derramado sobre nós, o fôlego de vida que o Senhor soprou sobre nós, possamos adorá-lo, possamos exaltá-lo, possamos dizer muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovou nesta manhã sobre mim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem alcançado os meus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido a oração da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estarmos juntos congregando. Ganhamos mais uma hora, meus irmãos, diante do governo dos homens, mas não existe horário para adorar ao nosso Senhor, porque existe um Deus no céu que é adorado o tempo todo. E hoje nós estamos como igreja no dia solene, no culto solene, no domingo do Senhor, e podemos dizer: estamos aqui. Maranata, louvado seja o Senhor. Possamos adorar. Ele é a nossa estrela da manhã, irmãos. Ele é o Senhor Redentor poderoso. O Senhor declarou, aleluia, que diante do nome do Senhor todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A medicina está correndo contra o tempo, porém o tempo é do nosso Deus, aleluias. Glória a Jesus, Ele é o nosso Senhor. E possamos declarar isso nesta tarde. Você que quiser, irmãos, ou ficar sentado, em pé, do jeito que você quiser, mas nós vamos exaltar aquele que vive e reina. Aleluias. Viemos aqui porque o Senhor nos chamou e estamos diante da presença de um Deus que é santo e poderoso. Aleluias. Vamos declarar ao Senhor que Ele é a nossa estrela da manhã. Glória a Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Obrigada, Deus. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder,
assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que lhe clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor. Imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus. Sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja aos mares ao som de teu nome. Aleluia.
coração, Senhor. Incomparável São tuas promessas pra mim. Tuas promessas são incomparáveis, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, igreja. outro igual. Não há na terra, não há no céu. Nunca encontraremos um Deus tão maravilhoso como este. Aleluia. Aleluia. As maravilhas de teu amor. Consolo, Ele é abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus Grandes feitos. aleluia. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade. Declare isso ao Senhor. Aleluia. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre eu te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre eu te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo, eu me rendo. Aleluia. É pra ti, Senhor, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito da verdade, glória ao teu nome, Jesus. Tudo é pra ti, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por sua graça bendita. Nós vamos ainda cantar mais um louvor, uns salmos e hinos, a nossa missionária Gorete Simplício. E com este louvor nós iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Missionária Gorete Simplício. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém?
Louvado seja Deus. O 428, que tem salmos e hinos, Redentor onipotente, né? Mas o nosso Redentor, ele é onipotente, onisciente e onipresente, amém? E ele está aqui. Glória a Deus. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor. Um abrigo sempre perto para todo pecador, um amigo inseparável, é Jesus, meu Salvador. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus, meu Salvador. Só que extingue densas trevas, refugido em plena luz, noite eterna dissipando, é meu bom Senhor Jesus. Fundamento inabalável em que posso confiar, infalível, imutável, rocha firme e secular. O caminho que seguro para a salvação conduz, é Jesus que ampara sempre quem tomar a sua cruz. Glória a Deus. O Cordeiro imaculado que seu sangue derramou, expiando o meu pecado, a minha alma resgatou. Porta aberta, sempre aberta, conduzindo a salvação. Rica fonte de onde emana gozo, paz, consolação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6. E as nossas crianças vão subir hoje com a tia Marília. Capítulo de número 6. Capítulo 6, do verso de número 4 ao verso de número 10. Capítulo 6, verso de número 4 ao verso de número 10. Deuteronômio, capítulo 6, do verso de número 4 ao verso de número 9. Quinto livro do Pentateuco. Amém? Todos acharam? Capítulo de número 6, do verso de número 4 ao verso de número 9 de Deuteronômio. Todos encontraram? Assim diz o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus e Pai, nós te rendemos graças. Ó Deus, pedimos ao Senhor, Pai, e por meio do teu Santo Espírito, o Senhor possa iluminar o nosso entendimento. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesta tarde, ó Deus, a compreendermos o teu Evangelho, não somente compreendermos, mas acima de tudo praticarmos o que nós estamos ouvindo. Pois afinal de contas, assim como os nossos irmãos, o povo hebreu, estavam no processo de peregrinação para adentrarem as portas da terra prometida. Assim, ó Deus, estamos nós neste processo de peregrinação, não a terra prometida, mas a nova Canaã celestial. Portanto, pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos instruindo por meio dos teus mandamentos, que nós possamos te obedecer e praticar a tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta tarde. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Redentor meu. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, uma das coisas importantes quando nós lemos esse texto é, a princípio, pensarmos neste processo de peregrinação, não é? O tema que eu gostaria de tratar com os santos nesta tarde diz respeito à seguinte ideia: princípios para herdar a terra. Princípios para herdar a terra. O meu objetivo nesta tarde vai ser mostrar que, a partir dos princípios estabelecidos por Deus, o povo desfrutaria da terra do descanso em paz e em comunhão com o seu Criador. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de tratar neste caminho de elucidação, de introdução, de esclarecimento, é que o termo do livro, que dá-se o nome ao livro, né, de Deuteronômio, significa repetição da lei. Deuteronomos, né, repetição da lei. Ou também significa, irmãos, segunda lei. É bem verdade que o livro de Deuteronômio, quando foi dado ao povo de Israel, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles estavam às beiras das margens da Transjordânia, eles estavam prestes a herdar aquilo que Deus havia, por juramento, prometido a Abraão. Então, era necessário que o Senhor, então, pastoreasse novamente o coração do seu povo, trazendo a sua lei, seus princípios, seus estatutos, para que assim o povo pudesse desfrutar de uma comunhão e de paz, não só em família, mas também com o seu Criador, aonde? Na terra do descanso. Ou melhor dizendo, como diz um autor, na terra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, o propósito do livro de Deuteronômio, existem alguns propósitos. O primeiro dele é exatamente preparar o povo para a conquista de Canaã. Não é? Vocês sabem que a terra não foi conquistada como alguém que divide um loteamento e diz: olha, está aí, vocês podem usurpar, fiquem à vontade. Não, podem desfrutar, usurpar não, desculpa o erro do termo aqui, né? Podem desfrutar, fiquem à vontade. Não. A terra em que Deus estivera prometida ao seu povo era uma terra que estava ocupada por inimigos do povo de Deus. E, portanto, o Senhor estava preparando o seu povo para conquistar essa terra. Na verdade, a terra era de Deus. E também o propósito do livro é apresentar os preceitos da lei em termos práticos e espirituais para serem aplicados à nova vida em Canaã. Deus está exatamente estabelecendo princípios práticos da sua lei, dizendo: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão desfrutar de tudo isso.
E isso nós entendemos que isso está de acordo com a estrutura do próprio texto que nós acabamos de ler, que é o princípio de obediência e prática, ouvir e obedecer. Um outro detalhe importante no propósito deste livro é dar a Israel instruções e advertência quanto aos detalhes da conquista. Deus deixa tudo bem detalhadamente para o seu povo. Ele detalha o modo de como esse povo iria viver, ele detalha o modo de como o povo iria desfrutar desta terra, ele detalha o modo de como o povo iria descansar nesta terra. Bem como também, irmãos, o livro de Deuteronômio, ele estimula a lealdade ao Senhor. Nós podemos dizer que o ensino deste livro é a exposição do grande mandamento que está sendo apresentado no capítulo 6 e verso de número 5 deste livro. É o grande mandamento. É o mandamento em que o Senhor exige do seu povo uma entrega completa, uma entrega total. Mas então, qual é o conteúdo deste livro, pastor? O livro de Deuteronômio é mais que a mera repetição da lei. Explica-se os privilégios e as responsabilidades do povo escolhido em relação com o Senhor. O Senhor é o único Senhor. Nós vamos ver isso novamente no capítulo 4, verso de número 35. Moisés também, meus irmãos, exorta o povo a que observe estritamente os mandamentos do Senhor, para que se cumpra seu futuro glorioso prometido pela lei. O livro traz exatamente a lembrança dos feitos de Deus. Este livro é um livro como se fosse um memorando. Deus está sempre trazendo a memória povo dizendo, olhe, lembre-se do que eu fiz, lembre-se que vocês eram escravos no Egito, e eu tirei vocês de lá, para que vocês possuam a terra que eu prometi a Abraão, o vosso pai. Mas também, meus irmãos, vale salientar que uma das grandes diferenças na educação hebraica para as outras educações orientais era que os pressupostos das outras nações estavam relacionados aos aspectos místicos da religião, da mitologia ou especulações filosóficas, enquanto os hebreus ressaltavam as evidências históricas ou os atos presenciais de Deus na história. É um livro que trata também de uma nova cosmovisão, ou que vai dizer um autor chamado de transformação de cosmovisão. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Deus tira o povo do Egito, muda a sua cosmovisão e agora leva esse povo para habitar onde? Na terra que emana leite e mel. Mas para isso era necessário que a sua cosmovisão fosse transformada. Mas diante de uma transformação de cosmovisão, há 3 princípios importantes. O primeiro dele é chamado de regeneração. Nós vamos observar no capítulo de número 5 deste livro, que o Senhor vai dizer que tirou eles do Egito, o Senhor redimiu o seu povo. O segundo é a crença. Não adianta apenas uma regeneração sem a crença, porque uma coisa está acompanhada da outra. Mas não é necessário apenas uma regeneração, uma nova vida, uma crença, é necessário que haja uma mudança de cosmovisão. Porque tem muita gente que crê em Deus, tem muita gente que regenerada, mas ainda estão apegadas a uma cultura do antirreino, ainda estão vivenciando um pensamento do antirreino. Então é necessário que Deus converta o coração, aplique ao coração a crença de que Deus existe, que se torna galardoador daquele que o busca, bem como também é necessário que a visão de mundo dessa pessoa seja transformada. Portanto, irmãos, o livro de Deuteronômio ele nos apresenta este tipo de conteúdo. Mas então eu pergunto ao texto, quais são os princípios? O que é que de fato Deus quer do seu povo? O que é que de fato este capítulo está ensinando? Em primeiro lugar, eu gostaria de ver com vocês, ele ensina a obedecer a Deus. Veja comigo no verso de número 4. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É interessante que aqui há a confissão do Senhor, a confissão de Deus. O termo ouve aqui, né? Ouve, ó Israel, é o termo chamar.
Esse verbo aqui é interessante porque ele está relacionado não a ouvir apenas, mas está relacionado à obediência. Deus está chamando o seu povo a obedecer tudo aquilo que ele tem para falar. E o primeiro princípio para que se desfrute da terra que Deus estivera dado é a obediência. Interessante, irmãos, que o Senhor não somente ensina a crença em um só Deus, mas também um meio de preservar esta crença. Deus está exatamente mostrando o caminho, como esta crença vai ser vivenciada pelo seu povo. Ouve, ó Israel. Deus está dizendo, obedeça. Viva isso na prática. Mas antes de tratar dos princípios básicos da aplicação daquilo que Deus está colocando como princípios de crença no coração do seu povo, o Senhor primeiro precisa se apresentar quem Ele é. Ele faz uma confissão de si mesmo. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E eu preciso trazer para vocês uma coisa aqui, porque nós podemos olhar para Deuteronômio também como princípio apologético. Nós não pensamos como pensam os judeus. A nossa cosmovisão é diferente de uma cosmovisão judaica. Por quê? Porque quando eles olham para Deuteronômio capítulo de número 6, em especial o verso de número 4, ele vai dizer, está vendo que há um único Deus e não há três deuses? Certo? Não há três deuses, de fato. Porque o termo aqui, errado, o termo hebraico errado, significa uma unidade composta por mais de um. Em contraste com a outra palavra, Yahid, que significa um único. Então eu tenho dois termos que, por mais que sejam semelhantes, são diferentes conceitualmente e semanticamente. O termo Errad é um, como a unidade. E o termo Yahid, que significa um único. Com isso, o texto, em seu sentido original, significa Yahvé, nosso Elohim. Yahvé ou Yahvé é tudo. Yahweh é o nosso Elohim. Yahweh é o nosso tudo. Com isso, irmãos, o texto implicitamente declara que o Senhor nosso Deus não é uma única pessoa, mas é uma unidade eterna do ser, existente por si mesma e indivisível. É interessante que quando nós lemos Gênesis, por exemplo, capítulo de número 2, veja como há um paralelo aqui, capítulo 2, verso de número 24, quando o texto vai dizer, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Peraí, pastor, como é isso? Certamente, a matemática não pode explicar como é que dois se tornam um. Como é que dois são um? Nem gramaticalmente a lógica. De fato, é exatamente essa a ideia aqui. Três são um. Certo? Então, quando for cantar aquele hino, né? Três se formam um hino, não. Três são um. Porque a ideia do autor aqui é mostrar exatamente essa unidade na diversidade. Por isso que quando tratamos do conceito de trindade, nós, como diz o Wayne Grudem, ele vai dizer que há um só Deus que subsiste em três pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor. É interessante, irmãos, que aqui há unidade na diversidade. É um só Deus que subsiste em três pessoas. Por isso que nós podemos encontrar o conceito de trindade, ainda que não explicitamente, mas implicitamente aqui em Deuteronômio. Deus está dizendo, vocês estão sendo guiados pelas três pessoas. Eu sou o único e não há outro. Por isso, irmãos, quando nós olhamos ainda dentro desta unidade na trindade, o Senhor nosso Deus é o principal objeto do direcionamento de toda a energia do nosso ser. E aí Deus agora exige do seu povo isso por completo. Por exemplo, no capítulo de número 6, ainda no verso de número 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Amarás ao Senhor teu Deus. Quando nós olhamos aqui, estão os 4 princípios dos 4 primeiros mandamentos. É o amor a Deus acima de todas as coisas. Quando amamos a Deus, nós não construímos outro ídolo. Quando amamos a Deus, nós não nos apresentamos diante de Deus com uma falsa imagem, com um ídolo que é fruto da imaginação humana. Quando amamos a Deus, nós vamos honrar, acima de tudo, o seu nome, que é santíssimo. Quando amamos a Deus, nós vamos guardar este dia como sendo o dia do Senhor, e que não há outro dia mais especial do que este. É o dia do Senhor. Por isto, meus amados irmãos, uma das maiores demonstrações de amor por Deus é a reverência a Ele. Isso implica em um relacionamento de intimidade mais profundo por Deus. Contudo, entendemos, amados, que o amor por Deus é o segundo caminho para uma vida piedosa, como vai dizer um autor escrevendo o seu livro, A Piedade Cristã. Ele vai dizer que o primeiro princípio da piedade cristã se chama temor a Deus. O segundo se chama o amor a Deus, que vai culminar no desejo por Deus. Estes são os 3 princípios da piedade cristã. Quando tememos a Deus é porque reconhecemos que não há outro, que Ele é o Senhor de nossas vidas, que Ele governa sobre todas as coisas, que tudo, quer nos céus ou na terra ou debaixo dela, está debaixo do seu senhorio. Isto é temor, é reverência, é cuidado, é zelo por Deus. O segundo caminho para isto é o amor por Deus. É o amor que nutrimos pelo Criador, por aquele que nos formou e que nos chamou, ainda antes que fôssemos gerados no ventre materno. Ele já havia nos escolhido. Nós devemos amar ao Senhor acima de tudo. E isso vai culminar, sabem que, irmãos? No desejo por Deus. O desejo por Deus. Nós vamos chegar nisso num aspecto prático ainda deste primeiro princípio. Mas não somente amarás ao Senhor teu Deus, mas como? De todo o teu coração. Observe, irmãos, que para o hebreu o coração em geral se referia a todas as faculdades da vida interior do homem. O intelecto, a emoção e a vontade. Ele se referia em especial à mente, que fornece a energia para toda a vida mental, de forma muito semelhante ao coração físico, que fornece energia para toda a vida física. Assim como o coração físico, ele fornece toda a energia para a vida física, porque nós dependemos, humanamente falando, do coração para sobrevivermos. Se o coração para, tudo para. Por quê? Porque é Ele quem vai bombardear o sangue pelas artérias, e assim os capilares vão ser responsáveis para nutrir os órgãos do nosso corpo, para mantermos vivos. Assim é exatamente o coração que o autor, o hebreu, pensava. É a mente humana. Quem faz com que o intelecto, a emoção e a volição devam estar totalmente unidos em devoção indivisível ao Senhor. A mente é responsável por isso. Por isso que nós devemos amar ao Senhor, como pastor, de todo o coração. O autor não diz com a metade do coração ou com uma parte do coração, mas ele diz o quê? De todo o coração. Isso significa dizer que o Senhor não nos quer pela metade, Ele nos quer por completo. Até porque o nosso Deus, quando falamos de coração, nós estamos falando da sede nuclear de todas as funções da alma. Sabe por quê? Porque quando nós lemos Provérbios, capítulo 4, verso de número 23, o que é que o autor vai dizer? O que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida. Se você guarda o seu coração, sua vida estará sendo guardada. O que é que diz o Salmo 119, verso de número 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É exatamente esse coração, o núcleo da sede de toda religião, de ligação, de unidade com o Senhor.
Por isso que o autor faz questão de chamar a atenção dos seus leitores, dizendo: para que vocês desfrutem da terra do descanso, é necessário que amem ao Senhor por completo, que vocês se devotem ao Senhor de todo o seu coração. Irmãos, é interessante que não somente de todo o coração, mas também de toda a tua alma. É difícil uma definição precisa para isso aqui, mas a alma é exatamente o ser, que é a fonte de vida e vitalidade. E está mais relacionada aqui a quem somos. E eu me lembro de um livro do James Smith, Você é aquilo que ama. E James Smith trabalha exatamente essa ideia. Você é aquilo que você ama. A sua alma corresponde àquilo que você ama. A sua vida corresponde àquilo que você ama. E a minha pergunta, meus caros irmãos desta tarde: quem você está amando? Quem está sendo a sede da sua vida? Será que é o Senhor? O que mais você ama nessa vida? Irmãos, mas não somente isso, de toda a tua força. Isto deve se referir a todas as nossas fontes de energias. Nós devemos pôr tudo que temos no amor ao Senhor. É nos entregarmos por completo. É interessante que quando o Senhor nos converte, Ele não nos converte pela metade. Quando o Senhor nos regenera, Ele não nos regenera pela metade. Ele nos regenera por completo. Ele nos chama por completo. Ele nos justifica por completo. É isso que Deus exige de nós. É isso que Deus exige do seu povo, que se entregue a Ele por completo. E é interessante que Matthew Henry, quando escreve isso aqui, mais conhecido como Mateus Henry, ele diz o seguinte: o nosso desejo deve estar direcionado a Ele. Nosso deleite nele, nossa dependência dele, e a ele devemos ser inteiramente devotados. Deus não divide a sua glória com ninguém, meus irmãos. Ele exige tudo de nós. Ele nos quer por completo, Ele nos quer por inteiro. Devotemos ao Senhor a nossa vida, o nosso ser, a nossa força, a nossa alma. Nos entreguemos por completo ao Senhor, irmãos. É isso que Deus está preparando o seu povo. É dessa forma que Deus está pastoreando o coração do seu povo, para que eles pudessem entrar em Canaã, na terra prometida, dizendo: aqui só há espaço para o Senhor. Não há espaço para outro Deus. Não há espaço para os ídolos. Mas será que nós estamos vivendo isso nestes dias? Será que o Senhor tem sido de fato a nossa maior devoção? Ou outras coisas têm usurpado isso? Outras coisas têm roubado isso de nós? É o que nós chamamos de ídolos do coração. Fazendo uma série de exposições aqui nas quinta-feiras de doutrina, nós mostramos que um ídolo não corresponde apenas a uma imagem de escultura que nós construímos, seja ela de 1 metro, 2 de 10 a 40 metros. Existe um tipo de idolatria chamada idolatria secundária. Esse tipo de idolatria é uma idolatria que rouba o lugar de Deus em nossos corações, que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dividindo o nosso Deus com os nossos ídolos. Sabe de modo prático como eu posso dizer que esses ídolos eles são construídos em nossos corações? Muitas vezes esses ídolos são construídos pelo nosso trabalho. Às vezes amamos mais o nosso trabalho, ele se torna mais significativo para nós do que o Senhor. Até mesmo a família.
Às vezes ela se torna o nosso ídolo. Lembra quando Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, aquele que não aborrecer a seu pai e a sua mãe não é digno de mim. Aborrecer ali não é abandonar, não é desprezar, mas é amar menos. Amar menos. Por quê? Porque o centro da nossa vida deve ser o Senhor. O centro da nossa vida deve ser o Senhor. Irmãos, o celular pode se tornar um ídolo. As redes sociais podem se tornar um ídolo. Existem pessoas que publicam certos tipos de coisa a fim de aumentar a sua dose, né, de adrenalina. Ou às vezes do hormônio do prazer, né? Publicam uma coisa lá de rapaz, ninguém viu. Misericórdia. Ninguém deu um like. Aí fica triste. Por quê? Porque ele queria alimentar o seu ídolo. Nós precisamos pastorear o nosso coração, porque o Senhor nos quer por completo. O Senhor nos quer por inteiro. Com isso, meus amados irmãos, como então devemos viver esses princípios de modo prático? Agora, do verso de número 6, o Senhor vai dizer o seguinte: estas coisas, ou estas palavras que hoje te ordeno, estarão aonde? No teu coração. Lembre-se, não é esse músculo, mas é exatamente no núcleo da vitalidade espiritual, no núcleo da nossa comunhão com Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O Senhor agora diz, coloque isso em prática, e vocês vão viver felizes. Irmãos, o primeiro princípio é tu as inculcarás aos teus filhos. As Escrituras, irmãos, nos ensinam que devemos diariamente tomar tempo para conversar com os nossos filhos a respeito de Deus. Muito embora saibamos que a conversão espiritual séria deve ser feita regularmente durante o culto doméstico e ensino, mas também espontaneamente através do viver diário. Ou seja, nós sabemos que a conversão, ela se dá a partir de quê? Da aplicação da palavra aos corações no culto doméstico, no ensino. Mas a vida prática, o modo como procedemos, também produz em nossos filhos um certo modelo, e ele vai colocando isso em prática, e a vida dele também vai sendo transformada. Por exemplo, irmãos, nós somos seres, eu vou usar esse termo um pouco técnico aqui, mas essa é a realidade, heterorreferencial. Nós fomos criados à imagem de quem? A imagem de Deus. Embora que a imagem de Deus em nós seja distorcida por causa do pecado de Adão lá na queda, mas em Cristo essa imagem está sendo o quê? Restaurada. Se essa imagem em Cristo está sendo restaurada dia após dia, os nossos filhos precisam ver essa imagem restaurada em nós. E uma vez que a imagem de Deus está sendo restaurada em nós, por meio de Cristo, os nossos filhos devem seguir o mesmo caminho. É por isso que o autor faz questão de destacar que tu as inculcarás a teus filhos. Não é apenas um ensino teórico, mas acima de tudo o ensino prático, a vivência, a demonstração de que, de fato, os nossos corações foram alcançados por Cristo. Por Cristo. Irmãos, o termo inculcar significa intimar. Na forma intensiva do verbo, ele significa ensinar incisivamente, sem parar, constantemente, com autoridade. A ideia aqui é de que, assim como as palavras, elas eram gravadas em tábuas, em argila, em pedras, em cerâmicas, com elemento pontiagudo.
assim a palavra de Deus deve ser inculcada aos filhos, de modo que ela vai permanecer para sempre. Com isto, meus amados irmãos, Deus orienta os pais a usarem de vários meios, audível e visual, de circunstâncias diferentes, de modo formal e informal, sentado, andando à noite, pela manhã, usando todos estes meios para ensinar os filhos a lei, a fim de que não se esqueçam de Deus, nem de seus atos soberanos da história. Observe, meus irmãos, que a lei deveria estar primeiramente no coração dos pais. Estas coisas que hoje eu te ordeno estarão em teu coração. Observe aqui um princípio interessante. O que é que o governo quer usurpar de nós? O direito de educar os nossos filhos. Não. Deus deu esse direito à família. Tu as inculcarás. O primeiro caminho é o lar, é a casa. Por extensão, a escola e o Estado. Mas, a princípio, a família. Irmãos, por que isso? Porque Deus sabia, sabe, projetou isso, que no lar os filhos estão seguros. Que é o melhor lugar para aprender a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós olhamos os princípios práticos agora desta admoestação, deste ensino, observe comigo o primeiro caminho. O texto vai dizer: e delas falarás assentado em tua casa. O primeiro caminho é que muitas famílias, observem, principalmente hoje, elas não têm muito tempo. Estão muito ocupadas, poucos se reúnem. Mas, irmãos, observe que o princípio é que, ao sentar em casa, os pais devem ensinar os seus filhos a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Não é aqui um campo de uma possibilidade, aqui é uma ordem do Senhor. Deus não está dando sugestões, Deus está dando princípios que devem ser colocados em práticas. É interessante, meus amados irmãos, que quando a família se reúne em um culto doméstico, ela está exatamente preparando-se os seus filhos de modo espiritual. E existe uma expressão de um teólogo conhecido como John Pine, ele vai dizer: a descentralização de Cristo num lar é uma porta aberta para o fracasso espiritual, contendas, discórdias, ira e toda sorte de males. Quando uma família descentraliza Cristo, ela está suscetível exatamente a todos esses males. Ele está exatamente como uma casa destelhada. Quando vier o vento forte, a tempestade, a chuva, todos que estão ali vão sofrer os danos. O problema maior, irmãos, nosso, é quando não atinamos para esses princípios. É quando deixamos de valorizar este tipo de ensinamento em casa. O segundo princípio é exatamente, irmãos, quando o texto vai falar andando pelo caminho. É interessante que este andar não é um andar aleatório. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão sempre observando os nossos comportamentos. Sempre observando os nossos comportamentos, e eles são tendenciosos a nos imitá-los. Nós somos, sem querer, mímicos, não é? Do termo grego mimetai, que é imitar. Eu tenho um filho de 2 anos e, meu Deus do céu, às vezes eu digo: para de me imitar, meu irmão. Tudo que eu faço, ele faz. Se eu vou colocar o desodorante, o que o Silvinho chama tecnicamente de produto das axilas, ele olha assim e diz: pai, de mim, pai, de mim. É massa essa construção gramatical de índio, né? É muito lindo. De mim, pai, de mim. De mim o quê, menino?
Porque eles estão sempre observando o nosso comportamento. Ele agora deu para ler de madrugada, meu irmão. Eu vou ter que tirar o livro do quarto. Às vezes eu deixo o Senhor, removo aqui. Meia-noite, vamos ler, pai. Eu digo, eu estava lendo, tu não foi para perto de mim. Mas é exatamente isso, eles estão sempre observando o nosso comportamento. É interessante que no mês passado, meu sobrinho veio para cá. Um sobrinho meu de 8 anos de idade veio para cá, veio nos visitar. E ele me via sempre na minha sala, sempre no meu escritório, sempre no meu escritório. Teve uma hora que ele chegou assim, bateu lá e disse, sai daí, meu irmão, vai viver, tio. Tu não vive mais não, é? Disse, meu filho, esse é o meu ambiente de trabalho. Mas vai viver, né? Sai daí um pouquinho, veja. Eu disse, ele com 8 anos tem essa percepção. Mas entenda, os nossos filhos estão sempre observando os nossos caminhos. E há um princípio bíblico que andando estamos ensinando. O modo como você anda, irmãos, é extremamente essencial. Porque o modo como você anda, as pessoas, seus filhos, os mais próximos estão aprendendo. Jesus vai dizer em Lucas, capítulo 6, verso 40, todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Você quer que seu filho seja como você? Ou talvez melhor, prepare-o. Prepare-o. Quando nós lemos Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que se deve andar. Somos exortados pelo Senhor, meus irmãos, para seguir isto. Ao deitar, é interessante que há outro princípio, e eu penso que a hora de dormir é um momento especial para conversar com os filhos. É um momento muito especial. Por quê, irmãos? Porque a maneira como você encerra o dia com o seu filho, ela é crucial. E aí nós temos alguns princípios práticos para isso. Estabeleça um momento de leitura, de histórias bíblicas, bons livros, um momento para orar. Interessante que nós hoje fomos almoçar e eu disse, Pedro, você vai orar. E ele só disse assim, pai, te agradeço pelo feijão, te agradeço pelo feijão, te agradeço pelo feijão. O Willi estava presente lá, eu disse, nem feijão tinha, mas ele agradeceu pelo feijão. Eu disse, tudo bem, é o que ele sabe, é o que ele aprende. São as nossas conversas, são os nossos diálogos. Irmãos, nós sabemos que estamos vivendo os dias de grandes desafios. Existem pais que estão limitando-se em ter muitos filhos por conta do contexto que nós estamos vivenciando. Não, este não é o caminho. Nós somos chamados como administradores, como mordomos. Filhos são heranças do Senhor, não são nem nossos. São do Senhor, a responsabilidade é maior ainda. Então nós devemos instruí-las de acordo com aquilo que o Senhor nos deu. Deus nos dá um filho ou filhos e ainda nos dá um manual, gente. Será que é necessário Super Nani mesmo? Nós temos esse manual. Declare que você ama seu filho. Declare que você ama. Eu olho para Pedro assim, com 2 anos de idade, eu digo, eu te amo tanto, filho. Aí ele fala, eu tá bem, pai. Eu disse, tu sabe o que é amor? Não. Mas um dia você vai saber. Diga que ama seu filho, abrace seu filho, beije seu filho. Nutra um momento de comunhão com seu filho. Não despreze nenhum desses momentos. Faça recordar que é necessário implorar a Deus pelo perdão. Ensine sobre o perdão. E isso ao deitar.
Mostre como é essencial se curvar diante de Deus e clamar pelo perdão dos pecados. Aprenda como participar da vida dos seus filhos e sentir prazer no relacionamento com eles na fase em que se encontram. Um jovem da nossa igreja foi visitar a minha casa. E o meu filho tem um patinete, um triciclo, né, daquele pequenininho. E ele ensinou o meu filho a pinar. É empinar, né? Empinar. Empinar, não tem empinar? Pois o menino não pedala, só faz empinar. Pinar, pai, pinar, pai, pinar. Ele vê uma moto e pina, pina, quer que o homem empine a moto. Ele foi ensinado sobre isso. Eu disse, filho, tu tem que pedalar. Não, pai, é pinar. E ele, vem tu, pai, vem tu, pai. Eu aproveito esses momentos. Devemos aproveitar os melhores momentos com os nossos filhos. Sabe qual é o tempo que nós estamos vivenciando? Uma geração de filhos órfãos, de pais vivos. Não há mais relacionamento. Os filhos não dialogam mais com seus pais. Os pais não dialogam mais com seus filhos. Nós estamos vivendo uma época tão secularizada que o anseio dos pais é apenas cobrar dos filhos boas notas, bons resultados, bons números, e estão esquecendo que eles são humanos, que eles são pecadores e que dependem de Deus e do auxílio dos seus pais para conduzirem na vida cristã. Estamos vivendo tempos de filhos órfãos, de pais vivos. Precisamos resgatar o relacionamento. Irmãos, se o relacionamento pai e filho não for bem sucedido, o objetivo não será alcançado. São nesses momentos em que nós medimos a temperatura espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos, irmãos, urgentemente resgatar isso. Lembrem-se, nós estamos a caminho da terra prometida. Não a Palestina, mas a Canaã celestial. A nova Canaã. E somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos presenteou, que são os nossos filhos. Esses dias, olhando a minha timeline lá no Instagram, e eu vi uma senhora de 60 e poucos anos, tem mais eu acho, na beira da piscina, assim, toda chique, uma família reunida, e o filho lá. Você consegue observar um princípio bíblico tão claro ali, sabe? Os filhos cuidando dos pais, como resultado daquilo que os pais já fizeram. E eu disse, olha para ali, que coisa, eu curti, tá? O coraçãozinho, né? Por que, irmãos? Foi momentos difíceis, de muito trabalho, mas foi plantado e hoje colhe o resultado de tudo aquilo que foi plantado. Nós devemos viver neste mundo, sim, desfrutar das coisas que Deus nos dá aqui, sim, mas sempre lembrando da eternidade. E dos momentos que tivermos aqui com os nossos filhos, façamos desses momentos os melhores momentos. É isso que Deus está nos proporcionando. São momentos de pastoreio do coração, de ensinamento, de instrução. Por isso, meus irmãos, o Senhor vai dizer, tu as inculcarás a teus filhos. Mas você só pode dar aquilo que você tem, aquilo que está no seu coração. Senhores, senhoras, irmãos e irmãs em Cristo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine. Talvez as jovens que estão aqui, que pretendem casar, que pretendem noivar, lembrem-se, escolha um homem de Deus, que vai colocar esses princípios em prática dentro da sua casa. As irmãs que são solteiras, que não são casadas,
Se conhece alguma família que está perdendo estes princípios, seja responsável de ensinar tudo que nós aprendemos nesta tarde. Devemos rogar ao Senhor para que Ele nos ajude no pastoreio da nossa família. Devemos clamar ao Senhor. Sabemos que somos limitados e somos incapazes de cumprir isso aqui perfeitamente. Só Cristo para nos ajudar, irmãos. Lembra lá da maldição imputada sobre Eva, irmãs? E multiplicarei tua dor de parto. É esse processo educacional, é esse processo gestacional, é uma gestão eterna. Eterna não, até Cristo voltar, né? Melhor dizendo. É doloroso esse processo. Mas lembrem-se, clame a Cristo, rogue a Cristo, peça a sabedoria de Cristo. Tiago vai dizer, se não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Nós devemos recorrer ao Senhor e à sua palavra. E somente assim, irmãos, podemos ser bem-sucedidos em herdar a terra do descanso. Lembra daquela citação de um teólogo puritano, quando os filhos vão dizer, nós estamos sofrendo a condenação eterna por causa de vocês. Nós herdamos de vocês a culpabilidade do pecado, mas vocês não nos pastoreavam. Vocês não nos exortavam no momento que deveria nos exortar. Vocês não nos proibiam no momento que deveria nos proibir. E hoje nós estamos indo para o inferno por causa de vocês. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E nós temos essa grande responsabilidade como mordomos do Senhor no pastoreio da nossa casa. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a desfrutarmos de uma terra que Ele está preparando para nós, que Cristo foi preparar, mas que possamos herdar esta terra com a consciência tranquila de que cumprimos com a nossa missão. E estes são os dois princípios da obediência e da prática. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, Deus de amor e de eternas misericórdias, nós precisamos do Teu auxílio, Senhor. Ó Deus, temos vivenciado dias difíceis, no que compete ao pastoreio da nossa casa, no que compete à nossa comunhão e devoção para com o Senhor. Sabemos que muitas coisas têm roubado uma comunhão contigo, momentos de deleite com o Senhor. Deus nos ajuda, Senhor, a remover todos os ídolos, a tirar do nosso coração aquilo que tem ocupado o espaço que é inteiramente do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá sabedoria e discernimento. Assim também no pastoreio da nossa casa, da nossa família. Senhor, pedimos o Teu auxílio, Pai. Rogamos ao Senhor, pois não podemos sozinhos. Se não for ao Senhor, o que seria de Israel? Precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos do Teu auxílio. Somente o Senhor pode nos ajudar. Que a graça, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje, para todos sempre. E a igreja diz: Deus abençoe, meus irmãos, e até quinta-feira, se Deus quiser.